Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre São Francisco. Normalmente eu solto o vídeo na sexta-feira, mas como tem jogo hoje, que é na quinta, vou soltar para vocês, tá? Tá tendo uma confusão em Santa Clara. O negócio não tá bom. Tá? Tem jogador expondo a comissão técnica, tá? Tem jogador que não está progredindo e tem estatísticas graves e complicadas com o Kyle Shanahan, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vou trazer as novidades com relação a São Francisco e em Santa Clara. Tá? A derrota contra os Cardinals não foi só uma derrota qualquer, foi uma derrota muito importante. Alguns analistas, alguns insiders já estão colocando como talvez o primeiro passo para o fim da era Kyle Shanahan em Santa Clara. Vamos falar primeiro do jogo, que o jogo é para hoje, tá? Eu estou com um injury report. Que a gente teve de importante essa semana? Claro, alguns jogadores de linha defensiva ainda machucados, o Jake Moody, eles tiveram que contratar outro kicker. Vamos falar sobre o kicker um pouco mais à frente, quando a gente falar sobre os times especiais. Eu vou falar sobre times especiais, ataque e defesa, principalmente no jogo contra o Cardinals. Que a defesa eu vou deixar por último, porque é o que gerou a treta, que eu vou colocar para vocês aqui também. Então, o que aconteceu? A derrota contra os Cardinals e a derrota contra, contra o Rams abre um alerta. Porque foram dois jogos perdidos no divisional e vocês sabem que isso pesa, principalmente na hora do desempate. Então é muito importante que o São Francisco tem que ganhar hoje. Ao mesmo tempo, Seattle vai jogar em casa e Seattle perdeu dois jogos seguidos e perdeu para os Giants. Então, os dois vem com sangue nos olhos para tentar ganhar. Eu vejo um pouco mais de vantagem, porque o elenco é melhor do São Francisco. Então tem jogadores melhores. Mas Seattle está jogando muito bem, tá? Seattle está jogando muito bem. Teve esses dois jogos também relacionados às lesões. Tem jogadores importantes lesionados, assim como tem São Francisco. Então, acredito que é meio a meio. Não vejo isso com grandes olhos. Um grande favorito, não. Acho que as lesões vão acabar igualando o jogo. E a secundária de São Francisco não está jogando bem. Então, se a secundária de São Francisco não está jogando bem, a defesa corrida de São Francisco não está boa, eles têm Kennedy Walker e tem Metcalf, então, e Tyler Lockett. Então, eu vejo que Seattle vai ter uma grande vantagem ali com relação a São Francisco. É claro que depende do plano de jogo, como estão os jogadores, que a linha ofensiva de Seattle e a linha defensiva não estão boas, mas vamos ver como é que o jogo se sucede. Mas eu não tenho visto um grande favorito nesse jogo, não. É meio a meio. Nem sei como é que está o spread. Mas vamos falar sobre as derrotas de São Francisco. Vamos fazer uma pequena recapitulação sobre o jogo dos Cardinals e depois eu vou entrar nas estatísticas que são bastante importantes. O que acontece? No jogo contra o Cardinals, algumas coisas ficaram muito expostas em São Francisco. Mais uma vez, o defesa do jogo corrido foi um lixo. Um lixo. Jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo, 6 jardas por carregada. James Conner. Mais de 6 jardas. Chegou um momento do jogo 6,7 jardas por carregada. Isso não pode acontecer. Era 1,5 no primeiro tempo. Tá? Então, ou seja, fizeram os ajustes e conseguiram correr de novo. Evander Campbell, infelizmente, não tem condições de jogar. Ele não está taqueando, não está jogando bem no jogo corrido, não está jogando bem em cobertura. A nota dele no PFF, no Pro Football, é 4,8, muito baixa, abaixo da média dele. Então não tem nenhuma condição desse cidadão jogar. Não sei como é que está o status dele, mas ele parece que vai continuar jogando, porque o Kyle Shanahan tem um problema grave com Calouros. Ele não joga com Calouros, joga com Calouros quando não tem solução. Enfim, vamos continuar aqui. A outra coisa que aconteceu também, que foi muito importante, foi que São Francisco perdeu o kicker. Jake Moody se machucou tentando dar um tackle. Tá, beleza, aconteceu. E quem vai chutar? É o Panther. Ninguém treina isso mesmo. Ninguém treina. Imagina, a gente joga futebol desde moleque. Sempre alguém, quem vai pro gol? Quem é melhor no gol? A gente já sabe quem é o melhor no gol. Por quê? Porque aquela posição é uma posição específica. Só o goleiro faz. Né? Só o goleiro faz.
Você tem que usar a mão para jogar. Então, é um jogador especial naquele time. Então, alguém tem que saber quem é o melhor do gol. Todo mundo faz isso. Você tem uma posição que é única, que é o kicker. Aí o punter, só o punter é que pode chutar a bola. Porra, nenhum outro jogador treina. Cara, isso não é um time profissional. E acho que todos os times da NFL fazem isso. Isso é ridículo. Mas enfim, esse é um outro problema. De qualquer maneira, os times especiais melhoraram um pouco, mas estão muito aqui. Precisam melhorar ainda bastante. Mas não foi o ponto derradeiro do jogo. O ponto derradeiro do jogo foi os técnicos. E vamos chegar lá a eles. Vamos chegar lá a eles e na composição do elenco. Vamos falar agora dos problemas do ataque. E por que eu estou falando do problema do ataque? Porque isso tem muito a ver com o Kyle Shanahan. E depois vamos falar da defesa, que é a defesa onde estão as tretas. Treta que não acaba mais. Vocês vão ouvir, vem comigo, vocês vão ouvir todas as tretas aqui. Vamos lá. O ataque, só para vocês terem uma ideia, o ataque parou de funcionar no segundo tempo. 0 pontos. Fez 22 pontos, 20, 21 pontos. Depois parou. O que aconteceu? Parou de jogar. Ah, Brock não jogou bem, realmente Brock não jogou bem. Eu fui reavaliar o jogo e só teve realmente uma bola que foi para o Jorge Kittle, foi da primeira interceptação, que ele hesitou e depois lançou. Aí esse realmente foi um erro. O outro segurou a bola demais. Mas vamos chegar. Por que ele segurou a bola demais? Eu vi algumas análises no canal do Larry Kruger. Ele tem ali a análise no canal dele. E ele colocou de alguns ex-jogadores, colocaram assim: peraí, o que você queria que o Brock fizesse? A maioria das jogadas, nenhum jogador aberto. Nenhum jogador aberto. A jogada toda cantada, todo mundo sabia o que cada um ia fazer. Nenhum jogador aberto. Ele vai fazer o quê? Ele tentou segurar a bola, sim. Quanto você mais segura a bola, maior a chance de errar. Você pode até fazer uma boa jogada, mas você tem a chance de você errar, você lançar errado, você lançar uma interceptação, ter um fumble, as coisas que acontecem. Mas nenhum jogador aberto. Toda vez que tinha um jogador aberto, o Brock lançava. Então, isso é um problema. E é um problema ainda mais grave pela estatística que eu vou passar para vocês. A separação quando targets, quando acionados dos wide receivers de São Francisco, é 2,8 jardas. Ou seja, quando eles são acionados, a separação deles é de 2,8 jardas. Estão sentados? Eu estou sentado quando eu li isso, graças a Deus. Sentados para saber qual é a posição na liga? Pior. A pior separação dos wide receivers da liga é de São Francisco. Então, o Brock Purdy, fora esse jogo, estava mantendo um rating acima de 100 com a pior separação da liga. Então, a gente precisa rever se realmente... Claro que o Brock tem suas falhas, ninguém está dizendo que não, mas não é só ele. Então, precisamos fazer ajuste. Cadê os jogadores para abrir? Cadê eles saindo da recepção? Cadê os jogadores que ganham 30 milhões de dólares para não conseguir estar abertos? Cadê eles? Outro problema do ataque, Deebo Samuel. Deebo Samuel não está jogando bem, já não estava desde o ano passado. Se vocês viram o meu vídeo com relação a essa temporada e na composição do elenco, eu falei, São Francisco precisa fazer modificações dolorosas, dispensar jogadores que a gente gosta e trazer outros para que possa chegar ao Super Bowl. E eu não estou falando isso para dizer, eu estou certo. Não. Por quê? Porque nunca aconteceu de um time da NFC perder o Super Bowl e voltar ao Super Bowl no outro ano. Não é nem ganhar, não. Nem voltou. Só uma vez voltou à final da NFC, que foi o próprio São Francisco com o Jim Harbaugh. Ou seja, é muito difícil acontecer. Você precisa ter modificações importantes. Essas modificações das peças são modificações não só dos jogadores, mas modificações emocionais. E São Francisco não fez isso. Assim como Filadélfia não fez isso no ano passado. Eu falei, o Filadélfia não vai chegar porque não fez as modificações que são adequadas. Eita, não, cara. Então a Filadélfia não chegou porque não fez as modificações que não foram adequadas. São Francisco também não as fez. Deebo Samuel hoje, ele é o 38º em jardas após a recepção. Jardas após a recepção, Deebo Samuel é o 38º.
Como é que o 38º, ele sempre ficou entre os top 5 da liga. Então, é um outro problema que se tem. Brandon Ayuk jogou bem esse jogo, né? Não vou nem comentar o Brandon Ayuk. Não vou nem comentar, tá? Jogou bem esse jogo. Mas uma estatística que chama muita atenção com relação ao ataque é o seguinte. Foi a 18ª vez que o Kyle Shanahan perde um jogo que estava ganhando por 2 dígitos. 18ª vez. Se você pegar as últimas todas, e a maioria delas, elas têm uma característica em comum. Sim, eu sei, gente, a arrogância do Kyle Shanahan, já falei aqui várias vezes. Ele não aprende com seus erros. Isso vai ficando cada vez mais claro. Ele estava ganhando por 2 dígitos, mais de 10 pontos. Mais de 10 pontos. E aí, na divisão de passe e corrida, ele chama mais passe que corrida. 60% de passe, 40% de corrida aproximadamente. Veja bem, você está ganhando o jogo. 2 posses de bola. Você quer fazer o relógio andar e você vai passar. E olha bem, ele não está passando com o Brock sempre não. Ele está falando com o Jimmy G, Mullins, os jogadores que têm essa precisão toda. Pô. E toda vez é isso. Gente, ele perdeu 18 jogos. 18 jogos ganhando por 2 dígitos. 18 jogos. Não são 2 ou 3 não. Ele é o pior da liga. É o pior da liga e o pior da história de São Francisco. Por isso que o pessoal está querendo tirar ele ali. As 2 derrotas para o Rams e para os Cardinals, que tinham inferiores, e da maneira como foi, estão pesando demais para o Kyle Shanahan. Pesando demais. Então, o Kyle, ou ele aprende, ou ele está na berlinda, tá? Se ele perder esse jogo agora contra Seattle, o bicho vai pegar em Santa Clara, vai ser feio. Claro, a gente como torcedor sabe que se ganhar, inclusive, deve liderar a divisão por conta do confronto direto. Enfim. Mas o que eu acho é o seguinte, se São Francisco precisa ganhar para manter alguma chance de playoff, porque a chance de Super Bowl, como eu falei desde o início, não tem. E os seus jogadores precisam melhorar. Isso no ataque, tá? Eu nem falei da linha ofensiva, porque a questão dos contratos é uma coisa que eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo, porque tem um contrato com o Christian McCaffrey, tem uma série de coisas. A ausência de Christian McCaffrey, já que a gente citou o nome dele, não é desculpa para jogar tão mal. Não é desculpa. O jogador é um running back. O running back se machuca. Não é desculpa. Tem que ter alternativa. Não vejo como desculpa. Atrapalha? Óbvio que atrapalha. Jogador ofensivo do ano, um dos melhores jogadores que você tem. Mas não pode ser só isso que se resolve. Então não tem jeito. Vamos agora à treta. Você que ficou até aqui, muito obrigado, tá? Treta chama-se Nick Bosa. Nick Bosa expôs a comissão técnica. Vou falar o que aconteceu após o jogo. A secundária não jogou bem, tá? Teve um passing rate muito alto. Javarius Ward, que era um jogador que eu apostava na troca dele, vocês devem lembrar, apostava na troca dele durante a intertemporada, não foi trocado. O pass rating em cima do Javarius Ward é mais de 100. Ou seja, ele está sendo tratado como cornerback 1 e não é mais um cornerback 1. Ele está péssimo no jogo corrido, ou seja, não está jogando bem. Não sei, alguém vai ter que entrar. Só quem vai entrar? Esse é um outro problema, porque o Caio não confia nos seus calouros. A secundária jogando muito mal. Jair Brown caiu de produção. O Fanga foi para injury reserve. Não deve voltar em pelo menos 4 semanas. Ou seja, está muito complicado ali na questão da secundária. Ele vai ter que botar os calouros para jogar e jogar valendo. O jogo corrido, a gente já falou aqui que está péssimo. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Nick Bosa chegou após a partida e falou na entrevista que o problema foi o seguinte, que eles tinham um plano de jogo muito bom, e que no primeiro tempo funcionou muito bem, e que no segundo tempo os Cardinals fizeram ajuste e São Francisco não, e por isso perdeu. Cara, o cara expôs a comissão técnica, principalmente o coordenador defensivo. E isso já pode ser uma treta tremenda lá, todo mundo só fala disso. Com a demissão do Robert Saleh do Jets, já estão querendo trazer ele de volta. Os insiders, né? O Robert mesmo falou que não quer treinar mais nada esse ano, até o final do ano, ele quer descansar e depois ele vê. Mas talvez ele seja necessário ele voltar, tá? Talvez seja necessário sim, por conta da confusão que está se tornando, principalmente em parte do time defensivo. Então,
Vamos ver ali como é que as coisas vão suceder. Mas o negócio não está bom. Vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje e aí a gente vai trazer. A questão dos contratos é muito mais complexa, porque todos os jogadores que renovaram seus contratos não estão indo bem esse ano. E isso é uma coisa que, segundo os bastidores, a fofoca lá, a própria família York não está satisfeita com o front office, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos torcer no jogo de hoje e eu trago mais novidades para vocês depois. Um abraço a todos.